Fala minha gente, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, boa madrugada. O vídeo que eu comecei com vocês agora há pouco fala sobre a evolução da comunicação que nós tivemos ao longo do tempo. Consequentemente, a evolução da comunicação na nossa educação que tivemos e que temos. Eu preferi começar a nossa aula de hoje passando esse videozinho. Espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, volta no vídeo para tu ver desde o início como tudo começou. Tá? Por que eu passei ele para vocês hoje? Porque a nossa aula de hoje é sobre tecnologia da informação e comunicação. E é a primeira aula de uma série de 2 ou 3 aulas que eu vou fazer só sobre tecnologia da informação e comunicação. Tá ok? Na aula de hoje nós iremos tratar sobre sistemas operacionais e hardwares. Sistemas operacionais e hardwares dentro da tecnologia da informação e comunicação. Tá ok? Então hoje a gente vai tratar sobre isso. E iremos falar, eu vou passar um vídeo para vocês sobre comunicação. Mas primeiro vamos aqui, o que a gente vai estudar? Para conseguir ter uma noção sobre a estrutura de TIC. TIC é a abreviação para tecnologia da informação e comunicação. T de tecnologia, I de informação e C de comunicação. Aí a gente fala TIC, ok? Não é o tique-tique nervoso não. Vamos passar por diversas áreas como computação, rede de computadores, segurança e também governança. Você já ouviu falar em governança de TI? Nunca ouviu falar em governança de TI? Não? Então dá uma pesquisada na tua internet sobre governança de TI para você ter uma ideia do que é isso. E essa área também está dentro de tecnologia da informação e comunicação, ok? A gente vai ver aqui embaixo os assuntos que a gente vai estudar dentro desses módulos, de um pacote que eu vou fazer para vocês. Então a gente vai falar sobre software e hardware, e dentro disso aí a gente vai falar sobre sistemas operacionais, softwares e seu licenciamento, e também sobre hardware. Inclusive, já é a aula que nós iremos tratar hoje, sobre essa primeira parte. Também tem sobre segurança da informação, onde a gente vai falar sobre os pilares da segurança da informação, e também sobre mitigando ataques. Em infraestrutura, a gente vai falar sobre ativos de rede e cabeamento estruturado. E no final, para finalizar, a gente fala em governança de tecnologia da informação e comunicação, governança de TIC. Vamos falar sobre boas práticas de governança.
Tá ok? Então, essa é a estrutura das aulas que eu vou passar para vocês. Hoje nós iremos falar sobre software e hardware e iremos abordar sobre sistemas operacionais, licenciamentos e hardware. Ok? Então, já que a gente vai falar sobre comunicação, sobre tecnologia e comunicação, vou passar um vídeo para vocês agora sobre comunicação. O avanço da comunicação no mundo. Tá ok? Acompanhe esse vídeo aí e a gente já continua. O homem começou a sentir a necessidade de comunicar-se desde que começou a viver em sociedade, fosse para alertar sobre alguma coisa ou expressar sua cultura ou sentimento. Enquanto o homem não sabia falar, do jeito como fazemos hoje, valia fazer desenhos em cavernas a partir de pigmentos de argila, hematita e carvão vegetal. A transição da pré-história para a história se dá no final da Idade dos Metais, que foi por volta de 4000 a.C. Os historiadores aceitam como certo o aparecimento da escrita na Mesopotâmia e no Egito. Por volta de 3000 anos antes de Cristo surgia o sinal de fumaça, uma maneira de informar a distância. Indígenas americanos foram os primeiros a usar os sinais, que seguiam um princípio depois adotado nos telégrafos. Um cobertor abafava o fogo e soltava fumaça em intervalos regulares. Há cerca de 2900 anos antes de Cristo, começava a ser usada uma das formas de se enviar dados mais resistentes ao tempo, o transporte de mensagens com pombos-correio. Passamos por grandes invenções como o jornal, que data o seu primeiro exemplar de 59 a.C. em Roma, por Júlio César, com o intuito desejado de informar o público sobre os mais importantes acontecimentos sociais e políticos, e que até hoje tem praticamente a mesma função. No ano de 1837, o americano Samuel Morse criava o telégrafo. Ele queria um jeito de trocar mensagens que o governo americano não entendesse. Os telégrafos usavam códigos para que as informações fossem transmitidas de forma confiável e rápida. O principal código utilizado pelos telégrafos foi o código Morse, que surgiu com a criação do telégrafo elétrico na década de 1830. O telégrafo foi o principal sistema de comunicação a longas distâncias no século XIX e começo do século XX. Foi muito utilizado por indústrias, governos e até mesmo pelas forças armadas de diversos países em momentos de guerra. Mas o homem conseguiu inovar a disseminação de ideias com a invenção do rádio, com sua primeira transmissão datada de 1900, que foi um marco na história, pois ao contrário do jornal, as ondas do rádio tinham um alcance e velocidade muito superiores. Hoje em dia, o rádio tem várias funções, além de captar as ondas FM e AM em ondas curtas, também reproduz CDs e DVDs, e até arquivos MP3, que são arquivos de áudio compactados com perdas quase imperceptíveis ao ouvido humano. Apesar de existir alguma controvérsia em torno da questão de quem inventou o primeiro telefone, Antonio Meucci foi, segundo o Congresso dos Estados Unidos, o verdadeiro inventor do telefone. Esta polêmica deve-se ao fato de Meucci ter vendido em 1870 a patente da sua criação a Alexander Graham Bell, considerado por muitos o verdadeiro inventor. Esse dispositivo foi apelidado por Meucci por telégrafo falante, porque apesar de ser baseado no mesmo princípio do telégrafo, este, ao contrário, permite o envio de voz a longas distâncias. Faz o trabalho direitinho, senão vai te dar zero. A história do telefone móvel, também conhecido como celular, que é um sistema capaz de efetuar a comunicação entre telefones sem fio, começou em 1973, quando foi efetuada a primeira chamada de um telefone móvel para um telefone fixo. Com a possibilidade de visualizar imagens coloridas, não demorou nada para que os celulares ganhassem o recurso das mensagens. E o que todos queriam, finalmente estava disponível nos celulares, a internet. Era necessário que os portais criassem páginas próprias para celular, as chamadas páginas WAP, com conteúdo reduzido e poucos detalhes. Hoje em dia, os celulares são verdadeiros canivetes suíços, reproduzem áudio e vídeo, sintonizam canais de TV e possuem câmeras que tiram fotografias e gravam vídeos, dentre muitas outras funções.
O passo seguinte foi o surgimento da televisão, em 1924, sendo assim possível ver imagens em movimento juntamente com o áudio. A televisão chegou ao Brasil em 1950 e em poucos anos já possuía o expressivo número de 1,5 milhão de aparelhos. As TVs CRT ficaram em alta por cerca de 50 anos, mas estão sendo substituídas por equipamentos mais finos e de melhor qualidade de som e imagem. As TVs de tubo já estão praticamente fora do mercado. Isso é fácil comprovado numa volta no comércio local. A grande revolução foi a TV de plasma, com imagens de alta definição Full HD, mas acabaram sendo ofuscadas pela tecnologia LCD, tela de cristal líquido, um monitor muito leve e fino. Com o lançamento das TVs LED, que veio a substituir as telas LCD, trouxeram uma novidade, o aumento da frequência de 60 para 120 Hz, que aumentou ainda mais a qualidade da imagem. As TVs 3D nada mais são do que TVs LED, que possuem um sistema de alternância de imagens que, ao mostrar a cada olho a mesma imagem em duas posições diferentes, você pode fazer seu cérebro pensar que a imagem chata que você está vendo tem profundidade. E já existe uma nova tecnologia, as TVs OLED, que exibem imagens de alta resolução em uma qualidade impressionante. Hoje, as TVs são verdadeiros aparelhos multimídia, pois navegam na internet e reproduzem vídeo, fotos e áudio através de sua entrada USB. Na era da tecnologia, o computador é o carro-chefe, pois no início de 1943 ele era uma máquina gigantesca de cálculos que ocupava uma sala inteira. Passando por transformações, em 1971 surgiu o primeiro microcomputador. Desde então, a evolução não teve mais limites, saindo dos computadores gigantescos, chegando aos computadores portáteis e até os de mão, que não são somente máquinas de cálculo, e sim abrangendo as mais variadas funções. Hoje em dia, os computadores estão presentes em nossa vida de uma forma nunca vista anteriormente, sejam em casa, na escola, na faculdade, na empresa ou em qualquer outro lugar, eles estão sempre entre nós. Andando lado a lado com a evolução dos computadores está a internet, que nem sempre fora da maneira que a conhecemos. Na verdade, ela foi desenvolvida em 1969 para fins militares, na época da Guerra Fria, e não passava de um sistema de comunicação entre as bases militares dos Estados Unidos e tinha o nome de ARPANET. E foi em 1971 que ela passou a ser usada por acadêmicos e professores universitários, principalmente nos Estados Unidos, passando a ser denominada como Internet. A disseminação e a popularização da rede se deu no ano de 1990, tornando-se gradativamente no que conhecemos. E hoje, esse mundo que até então era paralelo, tornou-se indispensável para a nossa vida, pois estar conectado à rede mundial é uma fonte de conhecimento, interatividade, diversão e, acima de tudo, de comunicação. A chamada sociedade da informação, ou sociedade tecnológica, é considerada por muitos como um fenômeno recente na história do homem, e é mais fácil senti-la do que descrevê-la. Antigamente, uma mensagem demorava dias ou até semanas para chegar ao seu destino, mas nos dias de hoje, ela pode dar a volta ao mundo em menos de um segundo. A base tecnológica da mudança está em intenso desenvolvimento científico e tecnológico, e vem apontando fortemente para a convergência entre a eletrônica, a informática e as comunicações. Estamos atravessando um período de mudanças rápidas e intensas. A única certeza para o futuro é que ele será bem diferente do que é hoje. A razão disso tudo, quase todos afirmam, está na revolução tecnológica, uma ideia que se tornou rotineira e lugar comum nesses tempos de tecnocultura. Tá certo. Perceberam como a gente começou a nossa forma de comunicação e até onde a gente está hoje em dia? E esse avanço aí, todo esse avanço envolveu muita tecnologia empregada, muita inovação empregada lá para que a gente conseguisse chegar no nível que a gente está de comunicação hoje. Você manda uma mensagem aqui e essa mensagem chega para uma pessoa que está muito distante em outro continente, praticamente no mesmo tempo. Obviamente não é no mesmo tempo, mas é em um tempo muito curto. Vamos lá, na nossa introdução, o que a gente vai falar sobre as TICs. Atualmente, a sigla TIC, como eu já falei para vocês, é a abreviação para Tecnologia da Informação e Comunicação. Isso vem fazendo parte da vida de muitos diretores e gestores empresariais, e antigamente muito em grandes empresas, e hoje em dia já está pegando as médias e pequenas empresas. O ganho de espaço da TIC dentro das empresas deve-se essencialmente a dois motivos. Como que a TIC veio aumentando dentro das empresas? Há dois motivos. Primeiro, ao avanço da utilização de tecnologias dentro das empresas, e também os gestores começaram a perceber que a tecnologia da informação é algo de extrema importância para o negócio da instituição. Então, como começaram a perceber que isso aí agregou muito valor e melhorou muito o desempenho e as vendas das empresas, logo é uma área que agora estão observando demais. Ok? A TIC corresponde a todas as tecnologias que são utilizadas
para que um processo computacional seja realizado. TIC não é apenas uma tecnologia ou um recurso novo que foi inventado. É um conjunto de tecnologias que são utilizadas constantemente por todo mundo. Então, todos nós utilizamos a tecnologia da informação e comunicação. Na maioria das vezes, nem sabemos. Sistemas operacionais. Bem, o sistema operacional, também chamado de SO, é um software. Aliás, é um conjunto de softwares que gerencia todo o recurso de um computador. Tudo que tem um computador é gerenciado por um sistema operacional. Se não me engano, eu já falei isso com vocês aí em outras aulas. Vai gerenciar tanto o hardware quanto o software. Ele é responsável por fazer a interação minha, de usuário, com a máquina, com o hardware. Então, ele que faz essa interação aí com o hardware. O sistema operacional tem algumas tarefas complexas, como, por exemplo, o que um sistema operacional faz? Gerenciar processos, gerenciar memórias, gerenciar recursos, gerenciar hardware. E na tabela ao lado você consegue perceber o usuário, depois passa para um software, logo depois passa para o sistema operacional e aquela instrução chega ao hardware do computador. Então você consegue perceber aí que algumas das tarefas do sistema operacional é fazer gerenciamento de memória, de recursos e de hardware. Então quando você coloca um pendrive no seu computador ou quando você coloca um teclado ou um mouse, isso aí vai ser gerenciado pelo sistema operacional. Por isso que quando o nosso sistema operacional começa a travar, a nossa máquina para, porque é ele que faz o gerenciamento. Tá certo? O sistema operacional tem a capacidade de gerenciar diversos recursos. Isso ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas para que isso possa acontecer, diversos processos precisam ser executados, se manter sempre em execução, para que ele possa se manter sempre funcionando. No sistema operacional da Microsoft, existe uma janela, que acredito que todos vocês devem conhecer, que é essas duas que já apareceram para vocês aí, conhecida como gerenciador de tarefas. E lá temos a porcentagem de CPU, memória RAM, utilização da placa de rede, disco rígido. Se você observar no nosso slide aqui, a imagem da esquerda, dá um zoom, vocês acompanham. A imagem da esquerda, essa aqui, é o gerenciador de tarefas do Windows 7. Quem utiliza o Windows 7 deve lembrar desse gerenciador de tarefas. Esse aqui é o gerenciador de tarefas do Windows 10. E aí eu tenho utilização do processador, assim como aqui eu tenho a utilização do processador. Só que aqui no Windows 10 ele está me dando a utilização do processador, era uma porcentagem geral, já era uma porcentagem geral. 12% do processador estava sendo usado nesse momento desse print. Aqui ele está me dando por processo. Se eu clicasse aqui em desempenho, eu teria a mesma informação que eu tenho aqui. Ele me diz também que a memória está sendo usada 61%, de 8 GB está sendo usado 4.9%, disco rígido está sendo usado 1% de disco rígido, Ethernet, que é a minha rede, no momento do print não estava sendo utilizada, e inclusive a placa de vídeo 5% sendo utilizada. Ok? Então, esse daí é a janela de gerenciador de tarefas do Windows. Atualmente, existem diversos tipos de sistemas operacionais no mercado. Cada um vai atender uma necessidade específica de cada usuário. Abaixo a gente tem os tipos de sistema operacional mais utilizados hoje em dia. Veja só, presta atenção. Tipo de sistema operacional de grande porte são sistemas utilizados em grandes computadores, conhecidos como mainframe. Não sei se vocês já ouviram falar. Caso não tenham ouvido falar, faça um favor, pegue o seu celular, pode ser agora mesmo, pode fechar o vídeo e vai logo lá ver isso. Digite no Google mainframe, veja lá as super máquinas, super computadores grandes. Esse tipo de computador utiliza esses sistemas, por exemplo, o ZOS, OS 390, são sistemas que a gente utiliza nesses computadores de grande porte, chamados de mainframe. Então, beleza? Fecha o vídeo aqui e vai logo lá verificar sobre esse mainframe. Se não, deixa para o final, não tem problema não. Olha só o outro aqui. Outro tipo de sistemas para outro tipo de computadores. Como por exemplo, servidores. Os servidores são sistemas que trabalham em rede, fornecendo algum tipo de serviço para os usuários. Exemplo, um servidor de arquivo, servidor de impressão, servidor de antivírus e outros. Todos vocês já devem ter ouvido falar em servidor. E alguns dos programas, quer dizer, dos sistemas que a gente utiliza nos servidores são esses aí, ó. O Windows Server, e aí você vai ter diversas versões do Windows Server. O Windows Server 2013, o Windows Server 2016, o Windows Server 2019. Temos também o Debian, que é uma distribuição da plataforma Linux. O Slackware, temos o BDS. Então nós temos diversos sistemas operacionais para servidores.
Temos também sistemas operacionais voltados para computadores pessoais, o PC, o que a gente conhece muito. Os computadores pessoais, esses sistemas são os mais utilizados pelos usuários comuns e geralmente são fáceis de utilizar. Como exemplo, nós temos todos aqueles sistemas que nós conhecemos. O Windows, aí eu tenho as versões, o Windows 7, Windows 10, Windows 8.1, diversos. O macOS, o Ubuntu, que é uma distribuição Linux também, que nem o Debian lá de servidores. E aí você pode usar no seu computador. Tem o Debian também para computador. Você pode ter o Kali Linux. Tem diversos sistemas operacionais para isso aí. Fedora, está escrito aí. Ok? Tem também sistemas operacionais voltados para computadores portáteis. Sistemas desenvolvidos especificamente para equipamentos móveis como celular, tablets, o smartphone, obviamente já é um celular. Como exemplo, nós temos o iOS do iPhone, muita gente conhece. Android, muito mais gente conhece. O Windows Phone, que muita gente não queria ter conhecido. O Firefox iOS. Então esses sistemas são mobile, são portáteis. Talvez até aí você já deve ter ouvido falar, né? Mas será que você já ouviu falar desse tipo aqui? Smart Cards. São sistemas que rodam em pequenos cartões, como cartão de crédito, telefonia móvel, cartão de fidelidade. Exemplo, a gente tem o Java Card, MS Windows Card. São esses os sistemas que a gente tem aí como Smart Card. Sabia que tem aqueles multiprocessadores? Como exemplo, a gente tem o K42. São esses sistemas têm a capacidade de trabalhar com vários processadores simultaneamente. Ao mesmo tempo, ele trabalha com vários processadores. Será que você já tinha ouvido falar sobre esses sistemas? Olha esse outro aqui também. Sistema em tempo real. Como por exemplo, a gente tem o CMX. Esse tipo de sistemas precisam ter um tempo de resposta muito rápido para não comprometer as tarefas que ele exerce. Geralmente, esses sistemas trabalham em situações críticas, como controle de tráfego aéreo, sistema de freio ABS. Tu já pensou, na hora que você dá um freio na moto, na hora que você dá um freio na moto, e ele leva um tempo, peraí, o sistema travou. O muro não espera o sistema voltar para ele, né? Então tem que ser instantâneo, em tempo real. Tem também os sistemas embarcados. São sistemas simples desenvolvidos para atender uma necessidade bem específica, podendo encontrar esse tipo de sistema em micro-ondas, em geladeiras, em relógio de ponto. Isso daí tem sistema, obviamente, são sistemas bem simples, né? Desenvolvidos só para aquela necessidade específica. Sistemas embarcados. Será que tu já ouviu falar nele? Sistema embarcado? Vamos lá. Escolha do sistema operacional. O profissional de TI, você que está numa empresa trabalhando lá, oferecendo teu serviço de TI, tu tem que ter em mente qual sistema tu vai pôr em determinada máquina para decidir, e claro, analisar a máquina, analisar o ambiente, o que vai ser feito, para decidir qual sistema você vai colocar. Então, olha só. A escolha do sistema operacional deve partir da necessidade que ele deve satisfazer. Então, dependendo do que vai ser feito lá, você vai decidir qual vai ser o sistema operacional que você vai colocar. Após o levantamento das funcionalidades e compatibilidades que o sistema operacional tem, devemos realizar o levantamento de quais sistemas atendem a essa demanda atualmente. É muito importante que o sistema operacional escolhido seja um sistema atualizado. Afinal, sistemas antigos possuem uma tendência maior a falhas de segurança. A gente já falou sobre a questão de atualização de sistemas, o quão seguro, o quão recomendado isso é devido à segurança. Então, tu usar um sistema operacional desatualizado, um sistema operacional antigo em uma máquina, não é nada recomendado. Olha só, ainda hoje, muitos utilizam o sistema operacional da Microsoft. Verifica lá no seu bairro, verifica na sua família se alguém utiliza um outro sistema que não seja Microsoft. Muito provavelmente ninguém. Mas tem uma pequena porcentagem que não utiliza outros sistemas de outras plataformas. Olha só, a empresa W3C é uma empresa de pesquisa e estatísticas na web. Gera todo mês um relatório dos sistemas operacionais que acessam os sites que a empresa analisa. Elas têm mais de 72 mil sites e ela fica analisando esses sites. Todo mundo que acessa o site, obviamente, acessa através de um sistema operacional. E ela verifica qual é o sistema operacional e vai fazer uma pequena estatística para a gente, entre aspas, pequena. Abaixo a gente tem uma estatística dos últimos 2 meses, que foi feita, obviamente, a estatística de 2020, de maio e de abril. Veja só aqui em 2010, em 2020, em maio de 2020, o Windows 10 estava com 60,1% de utilização. O Windows 7, 7,2%. Professor, isso daí é a atualização do sistema no mundo? Não, isso aqui é a utilização do sistema que utilizou um desses mais de 72 mil sites que essa empresa analisa. Não estou te dizendo que 60% do mundo todo que utiliza o Windows 10. Não é isso. É que a galera que acessou utiliza
60% da galera que acessou utilizou o Windows 10. Mas daí já dá pra gente ter uma ideia da utilização do sistema. Então, por aqui a gente já percebe que hoje em dia já é mais utilizado o Windows 10 do que o Windows 7. E claro que o Windows XP ainda é usado, mas praticamente já nem entra na contagem. Linux também, mas ainda em porcentagem pequena. Volto a dizer, essa estatística não é de quais sistemas é mais utilizado no mundo, não. É só de qual sistema foi utilizado para acessar esses sites. Tá? Mais de 72 mil sites. Então já dá para ter uma pequena noção. Beleza? Eu pesquisei isso daí hoje, dia 19, pesquisei sobre eles. Esse gráfico aí eu coloquei atualizado para vocês, ok? Vocês podem entrar e verificar essa estatística procurando o site da W3C. Drivers. A gente já falou um pouquinho sobre drive, mas eu coloquei aqui só para relembrar vocês. Olha só, sendo o sistema operacional o que faz a interação com o hardware para realizar a interação, ele utiliza um driver para conseguir identificar e gerenciar os hardwares instalados no computador. Perceba que drive lá em cima não tem R, e aqui embaixo, quando eu falei drive, eu marquei com um Rzinho, porque esse driver que eu estou falando que está em amarelo, laranja, é um software, é um programa. E drive sem R é um componente que você coloca no seu computador. Então, há situações em que o drive é reconhecido automaticamente. Perceba que eu coloquei drive sem R. Ou seja, há situações em que o componente, a peça que você colocou no seu computador, é reconhecido automaticamente. Sem a necessidade de você ter que instalar um driver com R, um programa. Você colocou o equipamento lá e ele já está sendo reconhecido. Nesse caso aí, a gente chama esse tipo de equipamento que você pluga na máquina e já está sendo reconhecido, a gente chama de plug and play. Plug use, plug jogue, tipo isso. Plugou, já está usando. A partir da conexão do hardware na máquina, o próprio sistema reconhece e deixa o dispositivo pronto para ser usado. A gente tem como exemplo aí, teclado e mouse. São dois equipamentos que quando você pluga no seu computador, ele já está pronto para ser utilizado. Plug and play. Ok? Softwares e seus licenciamento. Olha só, um software é desenvolvido utilizando uma linguagem de programação. Atualmente, existem centenas de linguagens que são utilizadas para finalidades específicas, para cada uma delas para finalidade específica. Algumas linguagens utilizadas no mercado são Java, Visual Basic, ASP e várias outras. Em uma pesquisa, a empresa TIOB Software levantou as linguagens de programação mais utilizadas em 2013. Veja quais são elas. Do 1 ao 10. No topo, C, que por sinal é a linguagem que foi desenvolvida ao Windows. Claro que não toda a parte, foi desenvolvida em C, também em C++, o Linux também. Mas é uma linguagem muito utilizada em programação de sistema operacional. Aí tem Java, tem PHP, tem Python, tem JavaScript, tem diversas linguagens aí. Tá legal? Olha só, quando um software é desenvolvido, ele deve atender a um tipo de licenciamento. O licenciamento informa os direitos e deveres que o usuário deve ter com esse programa. Geralmente, no momento da sua instalação, há um termo descrevendo a responsabilidade que o usuário deve ter com o software. Caso o usuário não aceite os termos, a instalação não é concluída. Então, todos vocês, quando for instalar um software, já devem ter visto aqueles termos de licença e uso, né? Você tem que aceitar aquilo, senão você não consegue continuar. E será que algum de vocês já leu? Será que tu já foi ler lá aquilo? Aquilo lá diz o que você tem que fazer para poder utilizar o software. As responsabilidades que você tem. Sobre licença de software, sobre esse tipo de coisa, a gente já falou isso numa outra aula, vale lembrar de vocês. É interessante que vocês voltarem nessa outra aula para estudar um pouco mais sobre a licença de software. A gente já falou isso em uma outra aula. Então reveja essa aula lá, sobre softwares e suas licenças. Foi uma das primeiras aulas, acredito que deve ser lá pela 6ª ou 7ª aula, mais ou menos. Hardware. Olha só, de forma resumida, hardware é toda a parte física. Então, eu vou deixar bem resumido para vocês isso aqui. Hardware é toda a parte física. De um computador, celular, tablet, de qualquer coisa. O computador é um conjunto de hardwares. Cada peça realiza uma função específica. Aqui na direita você consegue perceber os componentes que compõem o computador. E você tem placa-mãe, memória RAM, processador. Por sinal, a gente já falou em aula sobre fonte, já falamos sobre processador, tá? Já falamos sobre disco rígido e SSD, falei com vocês sobre isso, tá? Apenas uma correção nessa imagem, isso aqui a gente chama de cooler, e não simplesmente ventoinha, a gente chama de cooler, tá? Porque é a junção aqui, mas a pessoa colocou ventoinha, tudo bem. Seguindo,
Existem 4 principais hardwares no computador. 4. Existem 4 principais hardwares no computador. Vou mostrar para vocês agora eles. Veja 3 primeiramente. Processador, que é o principal responsável por executar, fazer os cálculos no seu computador. Tá? Esse é o processador, a gente já falou sobre ele. Dá uma lida nisso aí. Pausa o vídeo e lê. Não vou ler para você aqui. Temos também o disco rígido, ou HD, ou HDD, ou Hard Disk Drive, e vários nomes para ele aí, tudo a mesma coisa. Esse carinha que armazena informação de uma forma permanente. Você salvou lá, ficou. Dá uma lida, pausa o vídeo e lê também esse textinho sobre ele. E o outro aqui é a memória RAM, que é esse componente que faz com que o computador consiga trabalhar, o processador consiga fazer os seus processamentos. É o local onde ele vai anotar as suas coisas e vai utilizar como base para poder salvar os seus arquivos e ir fazendo os cálculos. Claro que eu estou te explicando bem no resumido, Mas no geral, a memória RAM ela é um componente do computador que armazena a informação de uma forma temporária, ou seja, enquanto há energia, para que o processador possa fazer os seus cálculos. É um componente principal na máquina. Sem ela, a sua máquina liga, porém não dá vídeo. Tradicional liga e não dá vídeo. Na questão do HD, olha só, você sabia que o HD ele é composto por basicamente 4 partes? Veja quais são elas, não esqueça. Primeira, pratos, está marcado aqui, ó. O primeiro é pratos, que é esse discozinho aqui, a gente chama de pratos, tá? A gente não chama isso de disco, a gente chama de prato, não esqueça. Os pratos é onde os dados vão ser armazenados mesmo, é feito de alumínio. O segundo é o motor, que é esse item aqui, um motorzinho, tá? Que é que vai fazer o prato girar, e aí gira uma determinada velocidade, 5.400 RPM ou 7.200 RPM, até 10.000 RPM, e, por sinal, a gente já falou sobre isso. O HD de notebook, aquele de 2,5 polegadas, o pequeno, ele roda 5.400. Já o HD tradicional, que a gente usa no PC, de 3,5 polegadas, gira de 7.200 e também tem aquele de 10.000 RPM. O terceiro item é a cabeça, que é esse item bem aqui, bem na pontinha do braço, que é o quarto item que está escrito lá. Tá? Que é a função do braço, vai ser posicionar os cabeçotes, a cabeça de leitura sobre a superfície do prato. Ok? A cabeça contém uma bobina que utiliza impulsos magnéticos para manipular as moléculas da superfície do disco e assim gravar dados. A cabeça de leitura e gravação não toca nos discos. A cabeça de leitura e gravação não toca nos discos. Tá certo? Entendido? Vamos tentar exercitar agora? Vamos ver se você consegue exercitar? Presta atenção, olha a pergunta. O HD é um dispositivo constituído por vários componentes. De acordo com as opções listadas, escolha o item que contém esses componentes. Qual dessas letras possui os componentes que compõem o computador? Dá um pause no vídeo agora e responda essa. Pausa o vídeo. Pausa o vídeo agora aí. Pausa e responde. Respondeu? Será que você acertou? Vamos ver. Você lembra que o HD ele tem 4 partes, certo? 4 partes. Com isso, você já elimina a opção A, que só tem 3, e a opção E, que só tem 3. Sobrou B, C e D. E agora, professor, qual é que é? O HD, ele tem disco? Tem, mas é uma parte dele? É um nome? Não. É prato o nome, não disco. Então eu já elimino quem? A letra D. Ele tem gravador e leitor? Tem, ele grava? Não, mas isso é uma parte dele? Não, então, letra B. Olha só o HD aqui, ó. 1, 2, 3 e 4, as 4 partes dele. Com isso, sobra para mim a letra B, prato, motor, cabeça e braço. São as 4 partes que compõem um computador, um HD. Mais uma para vocês. A variedade de sistemas operacionais disponíveis é cada vez maior. Cada sistema operacional possui uma finalidade e se encaixa em algum tipo. Os sistemas operacionais, como BDS e Red Hat, se encaixam em qual tipo de sistema operacional? Pausa o vídeo e responde essa. Respondeu? Qual desses tipos de sistema operacional esses sistemas se encaixam? Você lembra quando a gente falou sobre esses aqui, ó? Os tipos de servidores, a gente tem como exemplo BDS, Debian, Windows Server, Slackware. Então, consequentemente, é no tipo de sistema operacional servidores. A gente já deixa ele marcado aí. Tá certo? Você acertou essas duas questões? Tem mais na atividade que está logo abaixo desse vídeo para você pegar, resolver e mandar para mim. Vamos ver quantas mais você consegue acertar.
Galera, o que a gente viu hoje? Bem, hoje a gente aprendeu sobre sistema operacional e sobre hardware. Sobre sistema operacional e hardware. Também vimos sobre a comunicação, o avanço da comunicação. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Uma recomendação eu tenho para vocês. No ano de 2014 foi lançado um filme chamado Jogo da Imitação. Recomendo para que vocês assistam ele. O filme se passa em 1939, no período de guerra, vocês devem conhecer. E a agência de inteligência britânica recruta um rapaz chamado Alan Turing, não sei se vocês ouviram falar. Esse cara aí ele era estudante da Universidade de Cambridge. Chamaram ele para entender códigos nazistas, incluindo o tal de Enigma, não sei se vocês já ouviram falar. Os criptógrafos acreditavam ser inquebrável esse Enigma. Turing, esse Alan Turing, construiu uma máquina que quebrou a Enigma, que decifrou a Enigma. É um filme muito bom para ser assistido, que conta a história de Alan Turing. A maioria das pessoas que fazem hoje em dia um curso superior na área de informática ouve falar sobre a máquina de Turing. Ok? Pessoal, quero finalizar a aula de vocês hoje com essa mensagem. Se sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, por que eu vou sonhar pequeno? É uma coisa curiosa, né? Dá o mesmo trabalho sonhar grande, dá o mesmo trabalho sonhar pequeno. Mas o engraçado é que a gente quer sonhar pequeno, então tem que sonhar grande. Vai dar trabalho de qualquer jeito, então sonhar grande. Investir nesse sonho, torná-lo realidade. Beleza? Pessoal, eu agradeço muito a atenção de todos vocês que estiveram aqui hoje assistindo essa aula até o final, uma aula longa, mas eu espero que tenha valido a pena. Eu aguardo vocês na nossa aula online, no Zoom, e gostaria de contar com a participação de todos vocês. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!